Bem-vindos a mais uma recomendação da semana aqui no Casca de Nós. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fred e eu sou quadrinista. Eu faço quadrinhos e analiso outros quadrinhos, webtoons, mangás, animes aqui neste canal. E hoje falaremos do webtoon Mage and Demon Queen. Numa tradução livre, a Maga e a Rainha dos Demônios. Esse foi um dos primeiros webtoons que eu li, criado pelo quadrinista conhecido como Color_Less, enfim, Color_Less. E nesse webtoon acompanhamos a história de Mallory, uma poderosa maga que sobe a Torre dos Demônios todo santo dia. Pra derrotar a Rainha dos Demônios? Não! Mas pra roubar seu coração. Sim, ela faz todo o trabalho de subir todos os níveis da torre, derrotar todos os generais demônios, pra chegar lá pra flertar com a Rainha Demônio, Velverosa. Então, já de início, já podemos ver que essa história tem uma grande influência nos RPGs de mesa, JRPGs e nos Isekais. Ele não explora tanto assim o lado de como a magia funciona, os ranks que existem no exército humano, nos ranks que existem dos demônios, pelo menos não nessa primeira temporada. O que temos aqui é uma história muito bem desenvolvida, porque ele começa no micro, que é a Mallory subindo a torre só pra flertar com a rainha, pedir a mão dela em casamento, e a rainha se irritar com ela e castar uma bola de fogo pra matar a Mallory. Mas não se preocupe, porque nesse universo, ele funciona muito como um JRPG mesmo. Toda vez que a Mallory morre na torre, ela renasce na cidade, contanto que ela pague a igreja. Então já temos um início assim de como a economia funciona, porém ela não é explícita. O autor vai explorando esses aspectos do world building, da narrativa, do mundo e do universo que compõe o Mage and Demon Queen, bem no background. Principalmente no início da história, que é muito mais piada. Ele começa como uma comédia romântica, dela tentando conquistar a mão dessa rainha dos demônios, que é um dragão também. Então ela é um dragão que assume uma forma humana. E ela é o típico personagem pervertido de um anime de harém, a Mallory. E se você acha que isso é apenas mais uma comédia romântica, não se engane, porque o autor, dá pra ver que ele tem muita paixão por videogames, por isekais, por animes no geral. E ele utiliza certas tropes não apenas para construir a comédia, né, para desenvolver a comédia. Então a comédia é muito pesada em tu saber de arquétipos de isekais e de animes, né? Onde tu tem o herói, rival, a pessoa que se considera rival, mas acaba sendo mais um aliado que um rival de verdade. Tem muito desses arquétipos que é mais para construir a comédia. Então tu começa a história achando que conhece esse personagem porque ele tem, na superfície pelo menos, todos esses arquétipos. E aí, ao longo da história, ele vai desenvolvendo mais, aprofundando mais esses personagens. E aí tu começa a encontrar as verdadeiras intenções dele, as verdadeiras motivações por trás daquele personagem, e principalmente o que move ele. Então essa história, ela começa mais ou menos como o Dragon Ball, que tu tem a parte da comédia muito pesada no início, e aí vai desenvolvendo melhor essa narrativa, a parte mais séria da história, quanto mais ela avança o plot. Então, a Mallory, por exemplo, vamos começar com a personagem, né? Que de acordo com todos os textos, todos os livros que eu li sobre roteiro, narrativa, história é personagem. Então nós acompanhamos essa garota que é ingênua, ela não conhece muito do resto do mundo, ela tem um passado e um trauma misterioso que só foi revelado muito tempo depois, então é spoiler, que eu não vou dizer aqui, esse vídeo é sem spoiler. Então nós acompanhamos ela que não tem muita noção do aspecto político. E quanto mais ela começa a se envolver com a Rainha dos Demônios, mais ela começa a entrar nas tramas políticas também, por trás da guerra entre os demônios e os humanos que já está ocorrendo há séculos. E aí nós entramos no tema da história. Qual é o tema de Mage and Demon Queen? Na minha análise, o tema dessa história se trata muito mais do o que é amar, o que é amor. Então ele pega muitos aspectos diferentes da relação do Eros, né, da relação de amor, e em cada personagem tem um pouco desse aspecto. Então nós temos a personagem que é a rival, que aí vai trabalhando um pouco mais esse sentimento. Nós temos também aquela coisa de possessão, o que é paixão de verdade, o que é simplesmente loucura da cabeça da pessoa, né? Com a própria Mallory, por exemplo, que vai perseguindo a Rainha Demônio sem realmente conhecer a Rainha Demônio. Também pegamos a parte do fetiche, né,
O quanto tu realmente ama uma pessoa quando ela é o seu tipo. O que é por acaso ter um tipo? Né? Então ele vai trabalhando muito isso, mas principalmente a parte da compaixão. Né? De tentar entender o próximo. De tentar entender aqueles que são diferentes da gente. Então tu vê que ele começa bem raso e começa a cavar. A cavar e a cavar. E depois, inclusive, aparece um certo personagem que quem tá acompanhando o Webtoon sabe de quem eu estou falando. Que ele simplesmente entra e ele vê apenas a superfície e apenas aquilo que existe sem tentar se aprofundar naquilo que torna a pessoa, sem se aprofundar naquilo que é. Ele segue a narrativa como se fosse qualquer outro personagem de Isekai, por assim dizer. É um cara que chega no mundo e vê a rainha demônio como deve ser, que é uma rainha demônio, deve ser alguém a ser derrotado, e o rei como o reinado humano como algo bom, como algo que não tem tons de cinza. Então ele começa muito nisso, tipo, preto e branco, e ao longo do tempo ele vai apresentando os tons de cinza desse universo, os tons de cinza desse mundo, e principalmente os tons de cinza dos personagens. Porque é uma história muito micro, apesar de ter uma narrativa de fundo muito macro, que é a guerra entre os humanos e os demônios, né, que tá há séculos acontecendo. Tu tem histórias muito micro de indivíduos. É o padeiro que tá tentando vender o seu pão, é o fazendeiro que fica exposto aos demônios que vivem atacando ele, mas ele não recebe muita proteção dos humanos também, porque a fazenda dele não tá rendendo muito bem. Então ele vai explorando muito desses aspectos, principalmente políticos, econômicos, mas bem fininho, bem superficial, para depois começar a se aprofundar mais. E aí a gente começa a ver que esse mundo não é simplesmente uma capa de RPG, mas ele trata, quer dizer, é além disso, né? Ele é sim uma capa de RPG, ele colocou o RPG como uma capa, mas ele vai aprofundando ao longo da história. Então ela começa com uma simples comédia que tu vai achando assim que, bom, uma hora eu vou cansar disso, mas ele é inteligente, ele é um Colorless, assim ó, salva de palmas pro Colorless, porque ele é um cara muito inteligente, ele entende muito bem o que a história dele tá fazendo, né? E o que as pessoas, o leitor, espera da história dele. Porque tu nunca acaba se cansando da história ou se cansando da comédia, porque ele vai avançando aos poucos, tanto o romance quanto a comédia, quanto a narrativa dos personagens individuais de cada uma das histórias. E é por isso que acaba não cansando, por isso que a gente acaba aumentando ainda mais o nosso interesse, porque a gente começa a querer entender como funciona a economia daquele lugar, como funciona a política daquele lugar, como é que era a história do local, da geografia que eles vivem. Então ele acaba pegando um pouco do Tolkien, assim, de desenvolvimento, mas é muito mais pra frente. E é só depois dele já ter conquistado a gente com a superfície, né? Com aqueles personagens, com as piadas. E aí a gente começa a querer conhecer os personagens. E quando a gente começa a querer conhecer, ele começa a apresentar facetas do personagem que a gente nunca achou que ia ter, incluindo do mundo, né, do world building, gerando assim também um conflito de interesse entre os personagens e as obrigações deles. Por exemplo, é certo uma humana se apaixonar por um demônio quando a raça dos demônios vivem atormentando os humanos? Ou até mesmo a rainha dos demônios acabar tendo interesse em se relacionar com os humanos, quando os próprios demônios são sistematicamente caçados e eliminados pelos humanos, sem chance de diálogo, sem chance de ver eles por quem eles são por dentro e não apenas a sua superfície? Quem começou a guerra? Foram os humanos? Foram os demônios? Porque tem que ter um estopim para essa guerra que já dura séculos. Será que é apenas uma questão de influência, de poder, talvez de geografia? Ou tem algo além, tem uma questão racial ali, tem uma questão social talvez envolvendo essa guerra? Será que existe um lado certo nessa guerra? Ou será que não importa quem atirou a primeira pedra, o que importa é tentar reconciliar, é aquele que vai se reconciliar primeiro? E aí nós temos a protagonista que é perfeita, a Mallory, que é uma pessoa que é apaixonada, que é uma humana apaixonada pela Rainha dos Demônios, que faz a ponte cultural entre os humanos e os demônios. Então começa a partir daí. E é por isso que eu estou recomendando essa história. Então o autor, ele acaba não se preocupando tanto em quem tá certo ou quem tá errado. Apenas uma coisa é certa, que você vai adorar o meu quadrinho autoral Honra! Este vídeo é patrocinado por
Honra. Um quadrinho que conta a história de Koichirosuke, um samurai que viveu em 1550 e foi escravizado e vendido no Brasil. A HQ digital está disponível na Amazon por apenas R$10. Link na descrição. Também não se esqueçam de inscrever para não perder nenhum vídeo de recomendação como esse e como vai ter nos futuros. E deixe um comentário sobre o seu webtoon favorito. Me recomende um webtoon aí nos comentários. Vá que eu faça um vídeo sobre o seu webtoon favorito. E se você quer que eu faça um vídeo sobre o seu webtoon favorito, ou sobre seu mangá favorito, anime favorito, programa de rádio favorito, considere se tornar um apoiador, que o Casca de Nós tem o Apoia-se, onde você pode pedir pelo conteúdo que você quer. Então, deixa o seu like aí se você está gostando do vídeo até aqui e vamos de volta à análise. A arte de Mage and Demon Queen é extremamente eficiente. O autor sabe muito bem o que está fazendo. No webtoon, geralmente eu encontro 3 tipos de autores: os iniciantes, os experientes e os artistas. Colorless está mais para o campo dos experientes. Ele utiliza 3D nos seus cenários, porém tu só nota se tu realmente prestar muita atenção. Na minha primeira leitura, eu nem sequer percebi que ele usava 3D, que ele usava vetores no seu cenário. Mas ele usa de uma forma muito eficiente, do qual você nem sequer repara. Ela combina muito bem com a arte final dele, com o estilo de traço que ele faz. Então ele adequa a arte do cenário ao seu estilo artístico. Os personagens também nunca saem de modelo. Sair de modelo é quando o design deles fica meio torto, sabe? Quando, tipo, exagera talvez um pouco para tentar dar mais impacto, puxa o braço lá para trás, né? O One Piece faz muito disso, de quebrar o modelo do personagem para ter um efeito maior. Não que isso seja ruim, nem que isso seja bom, mas ele tem a tendência de manter eles no modelo. Então, se você gosta de histórias que têm um cuidado a mais em tentar manter o estilo artístico, de tentar manter o modelo dos personagens, de ter uma estética mais bonita, por assim dizer, mais agradável aos olhos do que impactante aos olhos, então você vai gostar de Mage and Demon Queen, principalmente pela experiência de leitura. Porque pela mesma proporção que ele é bom na sua linha, né, no seu traço, ele não se preocupa tanto assim em fazer uma leitura diferente. Então tu tem quadros e uma narrativa muito mais coesa, muito mais clara. Não tem confusão na arte dele. Tu nunca vai ficar vendo uma cena de ação do Mage and Demon Queen e vai ficar se perguntando: o que tá acontecendo aqui? Não. Porque esse autor sabe exatamente como comunicar e qual a melhor forma de comunicar aquilo que ele quer comunicar. E a comédia ajuda muito a narrativa, porque ela acaba quebrando as partes mais tensas. Ela tem um time cômico muito bom e raramente eu me pego gargalhando em histórias. Porém, nessa história, eu já me peguei várias vezes gargalhando alto. E é o tipo de comédia que eu posso ler 3, 4, 5, 10 vezes e sempre vai me pegar. Porque, de novo, o timing cômico dele, ele consegue construir toda aquela parte mais séria, toda aquela parte de mais ação, mais tensão, e ele solta essa tensão na comédia, que é chef's kiss. E a construção dessas piadas também é muito bem pensada, porque é muito fácil tu querer fazer uma piada e pronto, é só uma piada, tá aqui. Nesse caso, ele constrói a piada a partir das ações e da personalidade de cada personagem. Então a piada acaba avançando o plot ao invés de simplesmente interromper. Por isso que acaba sendo uma leitura leve, uma leitura agradável, porque não tem essas barreiras, não tem paradas ali no meio. Tu acaba respirando muito por causa dessas piadas que avançam o plot. Mage and Demon Queen, eu acredito que consegue muito bem ter uma fanbase sólida. E eu consigo muito bem ver uma adaptação para anime desse webtoon. Porque ele já tem uma estética anime e ele já tem uma pegada anime na sua estrutura narrativa. Então, se tu tá procurando uma história que te agarre e não solta mais, algo que realmente vai te fazer ficar encantado com a história, com o mundo, com o universo daquilo, Mage and Demon Queen é o seu webtoon. Eu dou 9 cascas de nozes de 10 para Mage and Demon Queen. Se eu tiver que apontar alguns erros, é a rigidez dos personagens, justamente porque ele não sai do molde, né, do modelo. Ele acaba parecendo rígido em algumas cenas. Mas de resto, ele realmente não tem muitos defeitos. Como eu disse, o Colorless, o autor, é um cara que vai mais pro aspecto experiente. Então dá pra ver que ele consegue conver algumas coisas muito eficientemente. E como ele ainda está em andamento, como ainda não tem um final, a nota pode cair ou subir dependendo de como
o autor for, mas eu duvido muito que caia a nota, porque como eu disse antes, ele é eficiente, ele sabe o que está fazendo e parece que ele tem um editor que também entende muito bem como vender as coisas que ele quer comunicar. E aí, você já leu Mage and Demon Queen? Está lendo este webtoon? Vai ler por causa da minha recomendação? Diz aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já está lendo. E deixa o like se você gostou dessa minha recomendação. Também não deixe de me seguir nas redes sociais, que vou pedir pra Bruna deixar aqui. Me chamem a atenção lá no Discord, o servidor do Discord do Casca de Nós. Pode me chamar a atenção, pode conversar comigo, fazer sugestões de webtoons futuros que eu possa fazer. Então, muito obrigado por assistirem até aqui. E lembrem-se, as árvores somos nós.